Olá, gente linda, gente maravilhosa, gente abençoada por esse Deus incrível, por esse Deus maravilhoso. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus me entregou hoje e fala muito sobre a minha vida, sobre aquilo que Ele entregou em minha mão. É algo muito profundo dentro de mim, podemos dizer. Que a minha missão, na verdade, não é sobre reconhecimento, é sobre anunciar a graça de Deus. Então, vou ler para vocês a palavra que Deus deu hoje para mim. Fica lá em Atos 20, no versículo 24, diz assim para nós: Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, gente, aqui em Atos está dizendo, está escrito que o importante é completar a missão e anunciar a boa notícia da graça. E quando eu faço isso, o meu coração ele se alegra. Por isso que dentro até mesmo das leis biológicas, nós entendemos que o corpo ele responde aos conflitos emocionais que vivemos em nossa vida. Então, quando há medo, quando há sobrecarga, quando há muita culpa, ou até mesmo quando há muita desvalorização, o nosso corpo sente demais. Mas também quando há propósito de vida, quando há coerência entre o que eu vivo e o que eu falo, o corpo ele também sente. Veja, quando descobrimos, na verdade, sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito de vida, missão ele traz alinhamento para nós. Traz paz, podemos dizer, e paz realmente é um estado biológico de muita segurança que temos em nossa vida. Porém, precisamos buscar. E quando eu anuncio realmente a graça, eu não estou, na verdade, apenas falando de fé, mas eu estou vivendo com coerência. E isso gera uma grande leveza dentro do meu interior. Por isso que Raízes de Luz nasceu desse entendimento. Raízes firmada na verdade e luz que traz consciência na nossa vida. Espiritualidade e biologia, elas não se anulam, muito ao contrário. Elas se encontram quando existe realmente verdade. Por isso que eu digo para você, minha missão é essa: levar consciência, levar graça e viver na verdade de forma que minha presença também anuncie o amor. Então, gente, quando Deus quer falar com a gente, Ele fala. E quando a gente pede de todo o nosso coração, se aquilo que estamos fazendo é o que Ele quer com que a gente faça, Ele demonstra para nós. Porque tudo aquilo que a gente começa a fazer e começa a nos dar paz dentro de nós, é porque é o nosso propósito de vida. Talvez hoje você não conheceu ainda qual é o seu propósito de vida, qual a sua missão, mas para mim chegar nesse momento hoje, eu precisei muito pedir. Eu nunca imaginei que estaria nessa forma hoje de interligar uma coisa com a outra. Viver o mundo das leis biológicas com o mundo da espiritualidade. Porém, nós precisamos suportar o processo. Porque nós temos que passar por um processo para a gente poder entender o que Deus quer de cada um de nós. Por isso que a gente encontra a missão. Porque a gente começa a suportar os processos da vida. Cada item que começa a acontecer, a gente começa a trazer para nós. Hoje, compartilho com vocês uma música também que fala exatamente isso. Por isso que Raízes de Luz, ele não nasceu do nada. Ele nasceu porque Deus colocou no meu coração. E Raízes de Luz, ele quer trazer para você exatamente isso. Força.
presença. Ele precisa brotar. E é exatamente isso que Deus quer com cada um de nós. Para que depois a gente possa ser luz para o outro entender aquilo que Deus confiou a nós e possamos entregar para o outro. Tem uma música aqui embaixo, eu gostaria de compartilhar com você. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Gente, o que Deus fala para cada um de nós? Não desista, porque eu farei acontecer na sua vida. Por isso que eu digo a você, você é luz, você é raiz. E quando você estiver passando por algum momento desagradável da sua vida, reflita e pense o que Deus quer sobre a sua vida. Porque cada vale que a gente passa é por um motivo. Cada situação que a gente vive é por algum propósito de Deus em nossa vida. O que Ele quer nos ensinar para que possamos ensinar ao outro também. Muitos de fora nunca enxergam aquilo que a gente vive. Por isso que eles não precisam enxergar enquanto a gente está no processo. Mas eles precisam ver depois, quando a raiz realmente já cresceu e hoje ela gera luz. Por isso que eu digo a você, não deixe de buscar nesse Deus incrível, nesse Deus maravilhoso que temos em nossa vida. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar que Deus Todo-Poderoso, Misericordioso e Santo esteja na sua vida, que Ele possa vir a conduzir a sua vida, fazer você entender que você é raiz, que você é luz na vida do outro. E não deixe de acreditar nisso, porque cada situação que você vive é por um propósito da sua vida. Ninguém precisa entender lá fora, apenas você, porque no momento certo todos vão entender. Olha só, quando foi ferida, machucada, minha raiz cresceu. Quando perseguida, caluniada, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Ou seja, gente, quando nos humilhamos, a nossa raiz cresce. Ninguém precisa entender, apenas um precisa. Por isso eu consagro a sua vida na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha fazer morada na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, ou na sua empresa, em todos os lugares que você tocar a sua mão, nos lugares em que você fizer presença. Então que Deus Todo-Poderoso, eu consagro a sua vida na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa vir e conduzir verdadeiramente a sua vida. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, conduza o seu coração, seus pensamentos, suas emoções, todos os seus sentimentos, para que Ele venha e conduza verdadeiramente o seu ser. Receba essa palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é carinhoso com cada um de nós. Que o amor de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Um grande beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês.